live action de Como Treinar o Seu Dragão finalmente chega aos cinemas nessa semana, e não só os fãs, como todo o público tinha uma certa dúvida se esse seria o live action definitivo, se seria o melhor live action de todos. E eu já assisti ao filme e é justamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo aqui de hoje. E é claro, completamente sem spoilers. Então bom, meu nome é Daniel Lobac, seja muito bem-vindo ao Pipocou, e essa daqui é a minha opinião sincera sobre o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Antes de tudo, eu quero já deixar muito claro, pra evitar certos comentários, eu sou muito fã da animação, inclusive está gravado na minha pele pra sempre. Eu assisti todos os filmes no cinema, sempre fui muito fã, sempre amei muito, e é um dos meus filmes favoritos. Isso pra evitar aquela galera que vem comentar tipo assim, ah, é porque o filme é feito para fãs, se você não é fã você não vai gostar, e blá 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 blá. Dito isso, quando anunciaram esse filme eu fiquei muito com o pé atrás, porque é minha animação favorita, eu amo muito esse filme, e eu não queria que ele fosse estragado. Mas isso mudou no dia que saiu a primeira imagem do filme, quando ela saiu vazada lá em outubro do ano passado, quando saiu aquela foto do primeiro teaser do Banguela e tava simplesmente perfeito. Quando eu vi o visual do Banguela, eu falei assim, putz, pior que esses caras conseguiram me ganhar. E não só pela foto, como todo o contexto do filme, né, dele ser o primeiro live action da DreamWorks, ser um dos primeiros live actions que não é da Disney, o próprio diretor da animação, o Jan de Bois, ter voltado para a produção. Então assim, tinham muitas coisas que tendiam o filme a ser muito bom. E além disso tudo, tanto o diretor quanto o elenco falou mais de uma vez que esse seria um filme diferente, teria uma nova interpretação da história. Então assim, ele tinha tudo pra dar certo, ele não era um live action copia e cola, tinha coisas novas, tinha pessoas interessadas na produção, então assim, pelo menos parecia que tava tudo muito bem encaminhado. E eu preciso ser muito sincero com vocês, eu gostei muito do filme, porém eu tenho umas ressalvas muito sérias, e até uma discussão, porque eu não sei exatamente até que ponto meu lado fã mexendo na minha cabeça. Mas assim, já tirando a dúvida que muita gente tem, sim, eles nos enganaram, não tem nenhuma nova interpretação, o filme é literalmente um por um, e talvez de todos os live actions que existem, esse é o mais um por um de todos, são os mesmos planos, as mesmas falas, os mesmos movimentos dos atores, é assim, é tudo 100% igual. Tem gente que gosta disso, eu não sou muito fã. Até porque eu acho que você pegar uma animação, colocar no live action e não mudar absolutamente nada, é meio que uma forma de você invalidar a animação. Que eu vejo como se fosse tipo assim, nossa, a história dessa animação deu muito certo, agora vamos pegar e fazer um filme de verdade com ela. E vocês que me acompanham mais tempo sabem que eu sou muito fã de animação, eu sempre vou pregar isso em todo lugar que eu tiver que falar, a animação é cinema sim, cara. Não existe filme e animação, a animação é um filme, é um gênero de filme. Então você meio que invalidar uma animação criando um live action, eu acho que é meio bunda mole. Mas no caso de Como Treinar o Seu Dragão, mesmo sendo um por um, tem um detalhe muito importante que difere ele dos live actions da Disney, ou pelo menos da maioria dos live actions da Disney, porque aqui o filme foca em te trazer uma experiência grandiosa. Então assim, o CGI do filme tá simplesmente perfeito em todos os momentos. Eu assisti ele uma vez só, então pode ser sim que teve alguma tela verde, algum CGI inacabado que eu não notei, mas na primeira assistida foi simplesmente perfeito. O visual do CGI tá simplesmente impecável, a trilha sonora tem a volta do John Powell, o filme é todo gravado em IMAX, então você vê que o filme ele tem esse esmero pela experiência cinematográfica. É óbvio que a animação também tem essa experiência e, pelo menos pra mim, é uma experiência muito melhor, porém que dá pra notar que foi algo feito com carinho. E eu não tô falando que o estúdio fez com carinho não, eu tô falando que as pessoas que produziram o filme fizeram carinho. Até porque o estúdio só tava a fim de ganhar uma graninha e dar mais ibope pra franquia de novo, porque acabou de abrir um parque lá na Universal. Mas assim, eu tô elogiando o visual do filme, mas eu também tenho ressalvas sobre o visual. Tem algumas cenas que estão muito feias na questão da fotografia aqui no filme. Eu assisti o filme no final de maio, então já tem mais de uma semana que eu assisti o filme, mas uma que me vem certinho na cabeça é a cena inicial, né, lá do ataque a Berk, que cara, assim, é muito escuro, é um visual bem mal feito, tem cenas que realmente a fotografia é muito amadora, mas também tem cenas que a fotografia é muito bonita, então assim, o filme meio que é 8 ou 80, mas na questão de visual do filme, o que mais me incomoda de longe é o visual dos dragões. Sim, tem exceções, o visual do Banguela tá simplesmente perfeito, eu acho que isso aqui é o maior exemplo da perfeita adaptação pro live action. Tem mudanças? Tem, mas ele tá absurdamente fiel, tá absurdamente bem feito, é impressionante como eles conseguiram pegar um personagem tão cartunesco, tão caricato e trazer pro live action de uma forma que não fica esquisito. E eu também gosto do visual da morte rubra lá no final do filme, eu acho que é um visual interessante, eles dão sim uma repaginada no dragão, tem um visual bem diferente da animação, porém eu acho que é um visual funcional. Mas o mesmo eu não posso falar dos outros dragões. O Zipper de repente tá horroroso, o Grunkle tá pior ainda, o Nada Imortal tá totalmente sem graça, o Pesadelo Monstruoso tá totalmente sem graça, e isso fica muito óbvio quando você compara eles com Banguela, porque você vê que são duas linhas de design completamente diferentes. Uma linha abraça a
animação, abraça o surreal, fazendo um dragão bem caricato, enquanto a outra linha que é pro lado do realismo, tem que ser um dragão anatomicamente perfeito, tem que ser um dragão que parece um animal, é muito robusto. E assim, eu acho que um filme ou você segue o caminho A ou você segue o caminho B. E aqui eles seguiram os dois no mesmo filme e fica muito mais óbvio como o caminho A é muito melhor que o caminho B. E principalmente em Como Treinar o Seu Dragão, que é um filme que se baseia muito nessas diferentes espécies, que se baseia muito nas personalidades de cada dragão. É muito legal você conhecer cada um deles. Você vê que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. O Nada Imortal parece mais um pássaro, enquanto o Zipper de repente parece mais uma cobra. Cada um tem sua caracterização. Aqui no live action meio que é tudo a mesma merda. São basicamente grandes dragões de Game of Thrones. E eu não tô falando que eu desgosto dos dragões de Game of Thrones. Eu acho eles maravilhosos. Eles são maravilhosos para a narrativa da série. E não para a narrativa de Como Treinar o Seu Dragão, que é um mundo muito mais surreal. E é muito engraçado porque ao mesmo tanto que eu amo o visual do Banguela, eu odeio os outros visuais do filme. Então assim, realmente eles erraram muito feio a mão nesses visuais. Uma coisa que foi bem divisiva na cabine, né, que teve uma galera que gostou, uma galera que não gostou, é o Mason Thames como Soluço. E pra mim particularmente funcionou. Eu tenho muito mais apego ao filme dublado, tenho que ser honesto nisso. Mas eu acho que o Mason Thames especialmente tinha um trabalho muito difícil de conseguir pegar aquela essência do Soluço da animação e trazer para a vida real. Eu acho que assim, ele conseguiu trazer na medida do possível. Não acho que é perfeito, tem sim um probleminha ou outro, tem umas cenas que são muito exageradas. Eu acho que no geral ele conseguiu entregar um bom Soluço e principalmente eles conseguiram entregar uma boa relação de Soluço e Banguela, que é simplesmente a coisa mais importante do filme, porque o cerne de Como Treinar o Dragão, a base dessa história, o núcleo dessa história é justamente a relação de Soluço e Banguela. Isso era algo que eles não podiam errar nesse filme aqui, e felizmente eles não erraram. Eu não digo nem questão de roteiro, porque como eu falei é um copia e cola da animação, então não tem tanto mérito assim do live action, mas eu digo principalmente na questão visual, principalmente porque o Banguela perde muitas expressões que ele tinha lá na animação. Também é um defeito, mas como o Banguela ele tem esse visual tão perfeito, eu acho que eu consigo equilibrar as coisas e não deixar com um ponto tão negativo. Mas acho que eles conseguem trabalhar muito bem na relação deles, tanto o Mason Thames como o Soluço, quanto a galera do VFX pra fazer o Banguela. O restante do elenco eu acho que funciona muito bem. O Gerard Butler como histórico eu achei excelente, até porque ele é o mesmo ator da animação, então eu já sabia que ele seria muito bom no papel. A Nico Park como atriz tá impecável, eu acho ela uma atriz excelente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi ela no papel, porque eu pensei assim, cara, então ok, pelo menos entregaram esse personagem pra um bom ator. Eu acho que os outros personagens do núcleo adolescente também funcionam bem, mesmo que não seja uau, grandes coisas. Mas uma dúvida que a galera tinha sobre esse filme é porque ele tem basicamente meia hora a mais de conteúdo do que na animação. E assim, não tem como negar que existem sim mudanças, mas o meu maior problema é que não são mudanças significativas. Eles ensaiam assim adicionar alguns discursos de lutas de classes. Eu acho que é uma ideia muito interessante. Não só isso, eles tentam explorar mais esse núcleo adolescente, colocar mais a relação dos pais. Só que assim, de novo, é meio que como se fosse um ensaio, sabe? É como se ele falasse assim, ó, a gente pode fazer isso aqui, galera, a gente pode mudar, mas a gente não vai fazer porque a gente não quer mudar muito a animação. Muitas das adições são apenas cenas estendidas, não são cenas 100% novas. E eu acho que o filme corta muitos elementos muito importantes que tinham na animação. E era justamente esses elementos que faziam ser uma construção tão boa pro final do filme, né? Porque a animação, como a gente sabe, ele tem uma construção excelente desde o começo. Apresenta todos os detalhes, apresenta tudo de importante na história e até que chega na conclusão, que é o ápice. E aqui eu sinto que funciona também, mas não é tão bom quanto na animação. Eu acho que é isso que resume o live action de Como Treinar o Dragão. Eu acho que assim, um bom filme é uma puta experiência cinematográfica. Eu gostei muito de assistir. Eu senti um calorzinho no coração que tipo assim, caramba, beleza, tô revendo os personagens live action. É muito legal viver essa história de novo, mas não chega nem aos pés do que é a animação. E agora, sobre se ele é o melhor live action de todos, eu não sei, porque eu gosto muito do live action de Aladdin e do live action de Mowgli, mas eu botaria assim os três bem empatados por motivos muito parecidos. O Mowgli ainda é um pouquinho diferente, porque o Mowgli tem muito essa questão de ele saber adaptar as coisas pro live action, ele tem bastante mudanças da animação, mas Aladdin e Como Treinar o Dragão são muito parecidos no quesito de assim, cara, a gente vai adaptar o mais parecido que a gente puder, mas vamos focar na experiência, fazer uma experiência foda no cinema. E isso pra mim é uma escolha muito acertada. Então assim, no final das contas, eu acho que o filme acaba com um saldo muito positivo pra mim, principalmente pelo meu lado fã, não tem como eu negar isso. Ver toda aquela cena do test drive, ver o Banguela, ver o Soluço, ver essa história de novo nos cinemas, pra mim pega muito no meu coração. Eu me arrependo em diversas cenas, mas mesmo me esforçando ao máximo pra me distanciar do lado fã, ainda assim eu acho que ele é sim um bom filme. Eu sei que esse filme vai novamente despertar muita discussão sobre live actions, eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu entendo 100% isso acontecer, mas assim, realmente no final eu tô muito feliz com o resultado do filme e eu fico muito curioso pra como é que eles vão fazer o 2, porque o 2 é muito mais megalomaníaco, né? Tem muito mais sets grandes de batalhas, muito mais dragões gigantes, então assim, eu fico muito curioso pra ver como é que eles vão fazer o 2 em live action, que já tá confirmado, vai sair em junho de 2027, então assim, daqui a 2 anos a gente volta aqui pra falar sobre esse live action. Mas e você, quais são suas expectativas para o live action de Como Treinar o Seu Dragão? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. E se você quer relembrar a animação antes de assistir o live action,
Nesse vídeo daqui eu faço um resumo completo do filme e vale muito a pena você conferir. E nesse vídeo daqui eu faço uma análise completa do trailer do filme. Então pra você ficar 100% preparado pro live action, é só você fazer uma maratona desses dois vídeos aqui. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.